Imagine um nome tão antigo, tão potente, que foi guardado em segredo por gerações. Um nome sussurrado apenas em rituais sagrados, sua pronúncia proibida para a maioria, reverenciado por seu poder e santidade indizíveis. E se esse nome esquecido, que jaz nas profundezas de pergaminhos antigos, pudesse, de alguma forma, mudar tudo em sua vida hoje? Fique comigo, porque o que você está prestes a descobrir esteve escondido, à vista de todos. Na tapeçaria complexa da Bíblia hebraica, o próprio Deus é frequentemente referido por um nome enigmático: Igwah. Ele não é composto por palavras complexas ou sílabas extensas, mas por apenas 4 letras sagradas: Yod, Vav, He. Juntas, elas formam o que os estudiosos e místicos chamam de tetragrama. Mas não se engane pela sua simplicidade. Este nome aparece mais de 6.000 vezes em toda a Bíblia hebraica. Sua presença é monumental, mas sua verdadeira pronúncia permanece envolta em um véu de mistério. Para os antigos israelitas, Igwah não era apenas uma palavra, um título genérico. Era a própria encarnação da presença eterna de Deus, de seu poder ilimitado e de sua santidade absoluta. Tão sagrado era este nome, tão carregado de reverência, que raramente era falado em voz alta, mesmo durante os momentos mais íntimos de oração ou adoração. Em vez disso, a tradição judaica substituiu a pronúncia por títulos que denotavam respeito e submissão, como Adonai, que significa Senhor, ou Hashem, que simplesmente se traduz como o nome. Mas por que tamanha restrição? Por que os povos antigos pararam de dizer esse nome? E que segredos, que mistérios profundos eles deixaram para trás, selados dentro dessas 4 letras, esperando serem redescobertos? A resposta a essas perguntas nos leva a uma jornada através do tempo, mergulhando na mentalidade hebraica, onde os nomes não são meras etiquetas, mas sim portais para a identidade, o propósito e a essência de algo ou alguém. Conhecer o nome de alguém, nesse contexto, significa ter uma conexão profunda e íntima com essa pessoa. E quando se trata do nome de Deus, essa conexão se torna a chave para compreender a própria natureza do divino. O que você está prestes a testemunhar é uma revelação que pode chocar você, mas, mais importante, pode transformar a sua perspectiva sobre a própria existência e sobre o amor incondicional que está inscrito em cada batida do universo. A revelação no deserto e o significado de Eu Sou. A resposta para o mistério do nome de Deus reside na própria natureza dos nomes dentro do pensamento hebraico. Ao contrário das culturas ocidentais, onde um nome é frequentemente apenas um identificador, no hebraico antigo, os nomes carregavam um significado imenso. Eles eram uma revelação da identidade, do propósito e da essência de uma pessoa. Conhecer o nome de alguém não era apenas saber como chamá-lo, era ter uma conexão mais profunda, uma compreensão mais íntima de quem ele era. Este princípio fundamental é magnificamente ilustrado em um dos momentos mais profundos e impactantes das Escrituras, quando Deus escolheu revelar pessoalmente o seu nome à humanidade pela primeira vez, marcando um ponto de virada na história da salvação. Foi uma revelação que não apenas identificou Deus, mas também falou profundamente sobre sua natureza, sua existência e seu relacionamento intrínseco com toda a criação. A narrativa se desenrola no capítulo 3 do livro de Êxodo, um cenário de desolação e revelação divina. Moisés, exilado do Egito, pastoreava ovelhas no deserto de Midian, uma vida de solidão e reflexão, quando se deparou com uma visão milagrosa que desafiava a lógica.
uma sarça que queimava incessantemente, mas que, de alguma forma, não era consumida pelas chamas. A curiosidade e a admiração o impulsionaram a se aproximar. E foi nesse momento sagrado que Deus o chamou do meio da sarça, confiando-lhe uma tarefa de proporções monumentais: libertar os israelitas da escravidão no Egito. Moisés, sentindo-se esmagado pela magnitude da tarefa, inseguro de sua própria capacidade e da credibilidade que teria diante de seu povo, perguntou a Deus: suponhamos que eu vá até os israelitas e lhes diga: o Deus de seus pais me enviou a vocês, e eles me perguntem: qual é o seu nome? Então, o que devo dizer a eles? Essa não era uma pergunta trivial sobre um mero identificador. Era uma questão existencial, que buscava compreender a natureza e a autoridade por trás da missão divina. Nas culturas antigas, o conhecimento do nome de uma divindade implicava uma compreensão de seu caráter e um certo nível de relacionamento e intimidade com ela. A resposta de Deus a Moisés foi um dos enunciados mais profundos e teologicamente ricos de toda a Bíblia. Eu sou o que sou. Esta afirmação é repleta de significado, estabelecendo as bases para a compreensão da natureza divina. Ela implica a autoexistência. Deus não é criado, moldado ou dependente de nada fora de si mesmo. Ele simplesmente é. Sinaliza imutabilidade. Ele não muda com o tempo ou em resposta às circunstâncias humanas. Ele é constante e eterno. Declara a eternidade. Ele sempre existiu, existe e sempre existirá. Passado, presente e futuro se dobram à sua presença contínua. E, por fim, sugere mistério e soberania. A natureza de Deus não pode ser totalmente compreendida ou manipulada pelos humanos. Ele transcende nossa capacidade limitada de percepção. Em suma, Deus é puro ser, a própria existência, sem começo nem fim. O conhecimento que Moisés adquiriu do nome do Senhor não foi apenas uma informação. Ele estabeleceu o ritmo para o profundo e íntimo relacionamento que Moisés desfrutaria com Deus. É crucial entender a conexão aqui. O nome de Deus, UKDWH, é frequentemente associado ao verbo ser, sugerindo a própria existência. A declaração eu sou é intrinsecamente semelhante, unindo os dois conceitos. Portanto, eu sou é Deus falando sobre si mesmo a Moisés, revelando sua natureza essencial e eterna. Enquanto isso, IADWH é Deus dando um nome para Moisés e o povo de Israel usarem quando falassem sobre ele. Assim, eu sou e IAKWA são, de fato, dois lados da mesma revelação divina, complementares e interdependentes. Jesus, o Eu Sou, e os mistérios do tetragrama. Séculos após a revelação de Deus a Moisés no deserto, uma nova figura emerge na paisagem da história, e com ousadia e clareza inconfundíveis, Jesus aplica esse mesmo nome sagrado a si mesmo. Em um dos momentos mais poderosos registrados no Evangelho de João, ele declara: antes que Abraão existisse, eu sou. Esta não foi uma afirmação casual. Foi uma declaração de divindade tão explícita que a reação da multidão que o ouvia revela instantaneamente quão sagrado e impactante era esse nome. Eles, que conheciam as Escrituras e a reverência devida ao nome de Deus, compreenderam perfeitamente que Jesus estava afirmando ser o próprio Deus. Ao longo do Evangelho de João, Jesus emprega uma série de declarações "Eu sou", que ecoam e refletem o nome da aliança de Deus. Ele diz: eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo, eu sou a porta, eu sou o bom pastor, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E eu sou a videira verdadeira.
Estas não são meras metáforas poéticas ou comparações casuais para ilustrar seus ensinamentos. Pelo contrário, são revelações intencionais e deliberadas de Jesus, como o mesmo Eu Sou, que falou a Moisés na sarça ardente. Elas são afirmações diretas de sua natureza divina e de sua conexão eterna com o Deus de Israel. Mas o que havia de tão profundamente sagrado neste tetragrama, IKHWH, que sua mera pronúncia fazia uma nação inteira tremer de reverência? O mistério se aprofunda quando olhamos para a interpretação dos antigos místicos judeus. Eles ensinavam que o nome de Deus era mais do que uma palavra. Ele refletia a própria essência de toda a vida, uma blueprint divina impressa na criação. Cada uma das 4 letras hebraicas, Yod, He, Vav, He, era vista como um componente vital da existência. Yod representava uma centelha da criação, o ponto inicial de toda a existência, a semente divina. He simbolizava o sopro da vida, a respiração divina que infunde vitalidade em tudo o que existe. Vav era vista como uma ponte de ligação entre o céu e a terra, um elo, um conector entre o divino e o material. He, novamente, representava o sopro de vida mais uma vez, sustentando e renovando tudo o que existe. Um ciclo contínuo de existência infundido por Deus. Assim, para os místicos, o nome de Deus não era apenas falado, ele era vivido, respirado. Em cada batida do coração, em cada brisa que sussurra, em cada alma que respira, o nome de Deus ecoava e se manifestava. Os antigos sumos sacerdotes, em seu temor e reverência, pronunciavam o nome apenas uma vez por ano, no Yom Kippur, o dia da expiação, e somente na parte mais interna do templo, o Santo dos Santos, na presença direta do Divino. Acreditava-se que o próprio nome carregava poder criativo e transformador, poder para abençoar e também poder para destruir. Por medo de uso indevido, de profanação, o nome ficou oculto, velado do mundo, um mistério sagrado à espera de ser redescoberto. A profecia do nome e a nova aliança. Mas há um segundo mistério, ainda mais profundo e chocante, escondido dentro do sagrado nome de Deus. Iadiagudadbawilgaga, um mistério tão poderoso que apontava para o maior evento da história humana, muito antes mesmo que ele acontecesse. Ao contrário do inglês e de muitas outras línguas, onde as letras carregam apenas um som, cada letra hebraica possui não apenas um som, mas também uma imagem inerente e, incrivelmente, um significado profético. Cada letra, portanto, revela um conceito, um símbolo que está profundamente enraizado na própria linguagem do céu. Vamos desvendar esses significados pictóricos no tetragrama. Iod. A primeira letra de XXGWH revela a imagem de uma mão. Pense em uma mão estendida, uma mão de criação, uma mão que age. He. A segunda letra revela a imagem de uma janela ou, mais significativamente, uma revelação. É como um vislumbre, uma abertura para o conhecimento. Vav, a terceira letra, revela a imagem de um prego ou um gancho. Um elemento de fixação, de conexão, de segurança. He. A quarta letra, repetida, revela a imagem de uma janela ou revelação novamente. Uma ênfase na clareza, na verdade que se manifesta. Agora, junte essas imagens e as palavras associadas a cada letra, e o nome IOKWH pode ser decifrado e compreendido de uma maneira completamente nova. Mão, eis, prego, eis. A mão, eis, o prego, eis. Séculos antes de Jesus sequer caminhar pela terra,
Antes mesmo dos profetas escreverem as palavras que você conhece, o próprio nome de Deus estava sussurrando uma história. Uma história de sacrifício, de amor incondicional, de redenção divina. A história de que uma mão seria perfurada, que um prego seria cravado, e que através desse ato inimaginável de dor e entrega, a plena revelação do coração de Deus seria manifestada ao mundo. Isto não foi por acaso, não foi pela força humana, foi por um plano divino, meticulosamente escrito em seu próprio nome desde o princípio de todas as coisas. Os profetas do Antigo Testamento, inspirados pelo Espírito, registraram vislumbres dessa verdade oculta. O profeta Isaías, em Isaías 53:5, escreveu: Ele foi traspassado pelas nossas transgressões. E Zacarias, em Zacarias 12:10, declarou: Eles olharão para mim, aquele que traspassaram. Pense nisso. Centenas de anos antes que essas palavras fossem escritas, e milênios antes de seu cumprimento, o próprio nome de Deus já havia proclamado essa verdade inegável. Isso não é apenas história antiga ou teologia complexa. É um convite pessoal, uma revelação que se estende a cada um de nós. A mão perfurada, o símbolo máximo do amor sacrificial de Deus, se estende até você. A revelação do nome de Deus, o Hagdabwg, é, em sua essência mais pura, a revelação de seu amor. Um amor que transcende o tempo, que se estende desde o alvorecer da criação até este exato momento em sua vida. Não importa o quão longe você tenha vagado, quão perdido possa se sentir, suas mãos perfuradas ainda estão estendidas, alcançando você. Em cada respiração que você inspira, em cada momento que você vive, o nome de Deus, seu amor, seu sacrifício inigualável, envolve você em uma tapeçaria de graça e redenção. É uma assinatura divina escrita em todo o universo e, mais incrivelmente, em seu próprio coração. Yod-He-Vav-He. A mão. Veja. O prego. Veja. Por séculos, o sagrado nome de Deus foi escondido, sussurrado apenas em segredo pelos poucos que o conheciam e esquecido por muitos. Após a queda de Jerusalém em 70 d.C. e a destruição do templo pelos romanos, o nome de Deus, que antes era pronunciado pelos sacerdotes no Santo dos Santos, foi silenciado. Mas agora, algo extraordinário está acontecendo no mundo. O nome está retornando, está sendo redescoberto e proclamado. E com essa redescoberta, o mundo nunca mais será o mesmo. Hoje, crentes em todo o mundo estão redescobrindo o poder, a beleza e o sopro divino incorporados no verdadeiro nome de Deus. Isso não é apenas uma informação teológica abstrata ou um fato histórico distante. É uma verdade viva e transformadora. Na antiga aliança, o nome de Deus foi escrito em tábuas de pedra, leis gravadas que serviam como um guia e um lembrete constante de sua presença e seus mandamentos. Mas sob a nova aliança, algo ainda mais profundo ocorreu. O nome de Deus não está mais escrito em tábuas frias e inanimadas. Ele está escrito nos corações dos que creem. Você não precisa memorizar uma fórmula complexa ou pronunciar uma palavra mística para acessar a sua presença. Você já carrega seu fôlego, seu espírito, seu próprio nome dentro de você. Você é, de fato, um pergaminho vivo do seu amor. Cada respiração que você inspira e expira sussurra seu nome, ecoando a própria essência do Ixtdabla. Cada momento em que você escolhe o amor ao invés do ódio, o perdão ao invés da amargura, a fé ao invés do medo, você está, sem proferir uma única palavra, proclamando seu nome ao mundo. Não são apenas as letras sagradas do tetragrama que estão sendo reveladas, mas a realidade viva e pulsante de quem ele é. Está chegando o dia em que toda a terra, em uníssono,
respirará sua glória, e toda a criação o reconhecerá. E você faz parte desse despertar. Lembre-se do nome. Lembre-se do que ele significa. Yod, mão, Ré, veja. Vav, prego, Ré, veja. Uma verdade escrita em sua respiração, selada em seu coração. Ele nunca te abandonou. Ele sempre esteve mais perto do que sua próxima respiração. Bendito seja o nome do Senhor.